Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. O nosso abraço à Igreja Presbiteriana de Vila Maria, à Igreja Presbiteriana de Bananal e a todos aqueles que têm acompanhado os nossos estudos. Hoje nós vamos dar início ao estudo no livro de Atos e nós vamos estudar do capítulo 1 ao capítulo 5. E eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 8. Diz assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Meus irmãos, hoje nós vamos juntos glorificar o nome. Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. O nosso abraço à Igreja Presbiteriana de Vila Maria, à Igreja Presbiteriana de Bananal e a todos aqueles que têm acompanhado os nossos estudos. Hoje nós vamos dar início ao estudo no livro de Atos e nós vamos estudar do capítulo 1 ao capítulo 5. E eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 8. Diz assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Que nós continuemos, a ser testemunhas vivas, de Jesus, falar da salvação em Jesus Cristo, a todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que nós possamos testemunhar do amor e do que Jesus fez por nós. Amém? A gente vai estar orando agora para iniciar nosso estudo dessa manhã. Eu vou pedir o meu filho Lohan para estar orando nesse momento. Deus eterno, Pai querido, Senhor, obrigado, Deus, por este dia, Senhor. Obrigado, Deus, pelas bênçãos, ó Pai, que o Senhor tem derramado, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque, ó Pai, mesmo, ó Pai, neste momento, Senhor, de pandemia, Senhor, o Senhor, ó Pai, tem estado conosco, ó Pai, tem nos abençoado, ó Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor sempre está conosco, Senhor. Agora, ó Pai, neste momento, ó Pai, eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa estar falando conosco, ó Pai, através da Tua mensagem, ó Pai, através da Tua palavra, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, estar sempre, ó Pai, firmes, ó Pai, no Senhor, ó Pai, e aprendendo mais, ó Pai, da Tua vontade para as nossas vidas, ó Pai. Amém. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, irmãos, hoje nós vamos juntos glorificar o nome do Senhor mais uma vez, cantando o cântico que fala que falar com Deus é um privilégio. Ele nos criou, Ele sabe daquilo que nós precisamos, Ele é o nosso melhor amigo, então nada melhor do que conversarmos com o nosso melhor amigo, né? Vamos louvar juntos. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz
Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontra paz. Amém. Que possamos encontrar paz no nosso Senhor Jesus. Fiquem com Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Deus abençoe cada um que está conosco. Seja bem-vindo. Vamos estudar juntos hoje o livro de Atos dos Apóstolos, né? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós encontramos paz no Senhor. Encontramos paz na Tua soberania. Encontramos paz, ó Deus, na Tua presença. Pai, na certeza de que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E Tu és, Pai, o grande e poderoso do universo. Por isso nós Te louvamos, pedimos, ó Pai, sabedoria agora para estudar um pouquinho mais da Tua palavra, para apreender, ó Deus, aquilo que é santo e aquilo, ó Deus, que traz paz aos nossos corações. Por isso nós Te louvamos, pedindo sabedoria no nome santo de Jesus. Amém. Vamos estudar a palavra, irmãos? Nós somos a raça eleita, nós somos o sacerdócio real, somos a nação santa, somos o povo de propriedade exclusiva de Deus com o propósito de proclamar as suas virtudes, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aquele que tem o controle absoluto de todas as coisas. Vamos estudar hoje sobre Atos e vamos trabalhar, por enquanto, os 5 primeiros capítulos. Estou pensando na gente sempre caminhar, né? E a gente ter o privilégio de ir devagar, contemplando a paisagem. Ontem, conversando com uma pessoa, ela me disse assim: pastor, eu não consigo entender o livro de Atos dos Apóstolos porque é muito complicado. E, na verdade, ele nem é complicado, né? O capítulo 1 ao capítulo 5 fala do início da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos é a continuação do ministério de Jesus através dos apóstolos, depois através da igreja, através dos membros da igreja, né? O ministério de Jesus continua, a soberania de Jesus continua, o poder de Jesus continua, e a gente vai aprender isso no livro de Atos dos Apóstolos. E o segredo está aí, olha. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora presta atenção no segredo de leitura aí, né? Recebereis poder ao descer sobre vós, né? Vocês vão agora entender, né, o dinamismo, a graça, vocês vão ter fé, vão ter sabedoria em saber que tudo que Jesus fez, foi perfeito ali na cruz do Calvário, e essa consciência acompanhada do poder do Espírito Santo morando em todo convertido o leva agora a ser testemunha em todos os lugares. O livro de Atos dos Apóstolos mostra o Espírito Santo descendo sobre o povo em Jerusalém, descendo sobre o povo na Judéia, descendo sobre o povo em Samaria e descendo sobre o povo nos confins da terra. E está aí. Sobre o que o livro de Atos dos Apóstolos fala? Fala sobre a igreja começando em Jerusalém, a igreja continuando na Judéia, a igreja indo até a Samaria e a igreja indo até os confins da terra, né? Jerusalém, minha cidade, Judéia, meu estado, Samaria, os outros estados, confins da terra, os outros países. Começa tudo pequenininho ali, quando Jesus chega e faz tudo o que precisava ser feito, e aí Jerusalém agora é o espaço de ação de Jesus Cristo, né, do Espírito Santo. O Espírito Santo desce para confirmar que tudo que Jesus fez está bem feito, está perfeitamente feito, feito de uma vez por todas. A igreja assume essa consciência, entende-se agora revestida pelo Espírito Santo, faz diferença em Jerusalém, faz diferença na Judéia, faz diferença na Samaria e em todos os confins da terra.
Entendeu o livro de Atos? Vamos orar, fechando o estudo de hoje? Não é complicado. A gente precisa depois passear no livro de Atos, olhando Atos 1:8, que é o sumário do livro de Atos, né? O Espírito Santo, né, testificando a igreja em Jerusalém, o início dela, né? Depois leva a igreja pela Judéia todinha, leva para os outros estados, para Samaria e leva para os confins da terra. O que nós vivemos hoje é a realidade de Jesus vencedor em Jerusalém, Judéia, Samaria e aqui, hoje, onde nós estamos vivendo, que dentro do livro de Atos seria então os confins da terra, viu? Como não está complicado, quando a gente está em Jerusalém, os apóstolos estão em Jerusalém, Pedro está em Jerusalém. Quando a gente vai para a Judéia, os apóstolos e Pedro estão na Judéia. Samaria, Pedro vai para Samaria e depois os apóstolos e Pedro dão uma saída de cena e quem entra em cena é o apóstolo Paulo. A gente pode dividir do capítulo 1 até o 12, Pedro representando a igreja, do capítulo 13 até o 28, Paulo, nosso irmão Paulo, o grande Paulo, né, levando então o evangelho para os gentios. Né? E nós hoje somos consequência desse evangelho que chegou aos gentios. Né? Vamos decorar então? Sobre o que o livro de Atos fala? O evangelho vitorioso com o Espírito Santo em Jerusalém, o evangelho vitorioso com o Espírito Santo em toda a Judéia, o evangelho vitorioso com o Espírito Santo em toda a Samaria, o evangelho e o Espírito Santo nos confins da terra. Né? O que se prega? Que Jesus é onipresente, é onipotente, é onisciente, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Todo-Poderoso, que Jesus é o vencedor. Essa é a mensagem da igreja, mas é uma mensagem não somente falada, mas vivida, revestida no povo da igreja. O povo da igreja agora proclama, né, que Jesus está vivo, que Jesus venceu, é o único vencedor, é o Todo-Poderoso, Jesus que governa as nações, Jesus que governa a nossa Jerusalém, o nosso bairro, governa a nossa Judéia, o nosso estado, governa os outros estados, governa todos os países da terra, através da sua presença no Espírito Santo que habita a igreja. A igreja proclama agora, todos os dias, que nele, em Jesus, nós somos mais que vencedores. Ok, irmãos? Vamos caminhar? Atos é um dos livros mais estudados no Novo Testamento porque tem um valor histórico indiscutível. Entretanto, não é só história que marca o livro de Atos. Ele é também um livro impulsionador, avivalista, encorajador, que ensina e lembra como que a igreja tem que viver e deve viver de dentro para fora, como que se vive dentro da igreja, como é que se vive fora da igreja. No capítulo 2, versículo 42 ao 47, nos ensina um pouco sobre isso, que é uma síntese bem conhecida, né? onde nós entendemos que o que diz lá em Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47, e a gente vai ler, abre a sua Bíblia aí na sua casa, vamos ler esse texto que é tão importante, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Esse capítulo é bem interessante porque ele fala da realidade da igreja que agora vive com o Espírito Santo. Uma igreja que se entende de dentro para fora como uma igreja que vai marcar a história daqueles que ainda não conhecem a história de Jesus. A igreja conhece a história de Jesus, então ela persevera na doutrina, ela persevera na comunhão, ela persevera no partir do pão, nas orações. Há temor em cada alma e os sinais por parte dos apóstolos eram feitos naquele contexto para que se marcasse, né, que a igreja tinha chegado. Uma coisa interessante para a gente também saber, né? Os apóstolos fazem sinais e maravilhas em Jerusalém para marcar que o reino de Jesus já chegou. Os sinais são feitos na Judéia para marcar que o reino já chegou. Os sinais são feitos ali também em Samaria para marcar que o reino de Deus já chegou. Os sinais são feitos ali também em todos os confins da terra, representada pela igreja de Éfeso, para marcar que Jesus Cristo já chegou. Ok? Esse é o segredo também de leitura, onde em Jerusalém a gente vê toda a descida marcante do Espírito Santo para dizer, olha, já está efetivada, consolidada e marcada para sempre a igreja em Jerusalém. Depois ela chega em Judéia e também o Espírito Santo testifica, bate o carimbo ali, olha, já chegou a igreja marcada, vencedora,
pregadora de um Jesus onipotente, onisciente e onipresente, já chegou em Samaria e depois chega também nos confins da terra, marcado pela igreja de Éfeso, né? Onde o Senhor testifica, através dos seus sinais, que ele já tinha chegado, que a igreja agora o representava com toda a autoridade. Os que creram estavam juntos, os que creram tinham a mesma finalidade, tinham tudo em comum. Se fosse preciso, eles vendiam suas propriedades e bens, distribuíam os seus bens à medida que alguém tinha necessidade. Olha o texto do versículo 46, quando afirma: diariamente, todos os dias, eles perseveravam unânimes no templo. Estavam todos os dias no templo. Partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e também com singeleza de coração e louvavam a Deus. Contavam com a simpatia do povo. Era um povo simpático, um povo atuante, um povo que se preocupava com a história, tanto de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Um povo preocupado, um povo atuante em amar o Senhor, em adorar o Senhor, mas preocupado com a sua sociedade, preocupado em levar Jesus como informação mais importante da existência humana. Atos é um dos livros mais estudados do Novo Testamento e encorajador, porque a igreja vive de dentro para fora. Este livro marca o início da expansão do cristianismo através de uma igreja que vive e prega a doutrina dos apóstolos. Essa pregação consistia nos ensinamentos de Jesus, né? O que os apóstolos ensinam? Qual é o assunto dos apóstolos? Os apóstolos ensinam, irmãos, o que Mateus, Marcos, Lucas e João ensinaram. A mensagem deles, a mensagem das doutrinas, é dizer, olha, o Deus criador é Jesus, o Deus de aliança é Jesus, o Deus que viria é Jesus, o Deus que venceu é Jesus, o Deus sentado no trono é Jesus, o Senhor do universo é Jesus. O ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos é tudo acerca da cristologia. A cristologia é vencedora, a cristologia é mais que vencedora, a cristologia de Cristo, né? A cristologia do tetelestai, está consumado, a igreja vai viver para a glória de Deus, a igreja vai viver, vai perseverar na doutrina, a igreja vai perseverar na comunhão dos santos, a igreja vai partir o pão, a igreja vai fazer diferença com o que você é e com o que você tem. Este livro marca, então, a doutrinação da igreja. As igrejas saem agora doutrinando Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra com a presença do Espírito Santo. Uma igreja mais que vencedora, uma igreja atuante dentro e fora da sua casa. Ok. Tem participação? Tem? Você quer pegar o papel? Pode pegar o papel. Ok, irmãos. Sobre si mesmo, né, a questão da obra da igreja, né, de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, sobre si mesmo, sua obra, Mateus 16, aquilo que eu disse para vocês, está tudo lá nos evangelhos. Sobre a vida prática de cada cristão, a gente tem o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 ao 7. Sobre a comunhão de Jesus com o seu povo, maravilhosa comunhão de Jesus com o seu povo, diácono do seu povo, ensinando o seu povo a ser diácono da humanidade, diaconia da humanidade. Sobre o partir do pão, Mateus capítulo 26. Sobre a vida de oração do próprio Jesus. Então, o que a gente aprende com Jesus, né? A gente aprende sobre ele, é claro, né? Se a gente precisa conhecer os atributos maravilhosos de Jesus, se a gente conhece e confia nos 3 atributos maravilhosos de Jesus, a gente é uma igreja mais que vencedora, né? O que Jesus fez? Quem é Jesus? Né? Jesus um dia pergunta, em Mateus capítulo 16, ele pergunta, né? Quem os homens dizem que eu sou? Uns falam que você é curandeiro, que você traz pão, que você traz dinheiro. Uns dizem... mas aí Jesus faz a pergunta para a igreja. Pergunta para os apóstolos. Mas vocês, para vocês, quem eu sou? Aí Pedro afirma, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és tudo o que a gente precisava em termos de amor, alegria, paz e ânimo. Tu és o cumprimento das profecias. Tu és aquele que vai nos levantar, aquele que vai nos dar consciência, certeza, aquele que vai nos dar dinamismo, vai nos dar poder, que vai nos encher. A gente precisa conhecer Jesus. A gente precisa saber de quem Ele é para a gente entender que todas as coisas estão submissas a Jesus, atreladas a Jesus. Nada funciona sem o dizer criativo de Jesus aconteça. Tudo que acontece, acontece porque Jesus diz, aconteça. E as coisas acontecem, irmãos. Então, tudo que acontece, tudo que há por aí, a gente sabe que é Jesus Cristo. Então, essa era a mensagem absoluta dos apóstolos.
Eles falavam também sobre a vida prática de cada cristão, né? Mateus 5, 6 e 7, quando você olha o Sermão do Monte é a parte do Evangelho que diz para você, olha, o Evangelho é prático. A vinda de Jesus, a vitória de Jesus traz um dinamismo, uma força, uma autoridade prática para a igreja. Mateus capítulo 5, esse capítulo 6 e também o capítulo 7. Fala sobre a comunhão de Jesus com o seu povo, uma comunhão diaconal. Jesus, ele lava os pés da gente, ali em João capítulo 13. E Jesus coloca uma toalha no pescoço e ele fala para a gente, está vendo o que eu estou fazendo com vocês? Então não fica preso no curral, vai fazer na vida das pessoas lá fora também. Não fica preso no aprisco, né? Não sejam as 99 ovelhas presas no aprisco. Sejam as 99 ovelhas do aprisco que saem do aprisco para buscar mais ovelhas. Se está precisando tratar o coração, trata o coração, né? Trata a família, trata tudo, né? Acha os tesouros perdidos da família e novamente vai lá buscar os filhos pródigos que estão perdidos, as ovelhas perdidas. Jesus faz isso, ele é o bom pastor, ele é o excelente pastor que vem, em João capítulo 10, né? E vem buscar as suas ovelhas. Fala sobre o partir do pão, que faz a gente lembrar dessas características maravilhosas de Jesus. Quais são as características maravilhosas de Jesus? Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o pastor, e aí vai definindo Jesus. A cristologia bíblica é algo extremamente fundamental para o bom funcionamento da nossa alma, para a alegria da nossa alma, para o prazer, para o deleite, para a satisfação, para a gente não fazer nada para Jesus com peso no coração, para a gente não fazer nada para Jesus com desespero, angústia, estresse, né? Ou fazer se sentindo obrigado. O que Jesus fez é tão grande, tão maravilhoso, né? Que nos faz sermos plenos, felizes, amados, alegres, paz e animados, independente de qualquer benefício deste século. Ok? E ele fala também sobre a vida de oração do próprio Jesus. E uma das coisas bem interessantes que sempre é gostoso de ver, né, que Jesus ele fala, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. O que era o cálice de Jesus? Qual era o peso de Jesus? Alguns podem dizer, Jesus não queria sentir dor, Jesus não queria sentir chicotada, Jesus não queria ser crucificado. Não, meu irmão, nada disso. Isso para Jesus é moleza. O problema espiritual, o problema que leva Jesus a uma oração deste tipo é dizer assim, eu não quero que o Pai se afaste de mim por causa dos meus pecados. Então, naquele momento na cruz, onde todos os meus pecados são lançados sobre Jesus, Jesus ele dá um grito, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que o Senhor está se afastando de mim? E a gente sabe que o Pai, a figura do Pai se afasta da figura do Filho por causa dos nossos pecados. E essa mensagem ela é uma mensagem interessante, irmãos. Senhor, quando a gente fala assim, não me deixa cair em tentação, mas livra-me do mal. Porque do Senhor é o poder, o reino e a glória para sempre. Uma oração interessante, né? Senhor, me faz cumprir com os seus projetos, me enche com o Espírito Santo, me dá consciência do teu amor, da tua alegria, da tua paz, me dá ânimo, Senhor, mas não me deixa fracassar na minha missão de filho, Senhor. Não me deixa, não me deixa interessado pelas coisas deste mundo, Senhor, mas abre os meus olhos para a graça e me faz no Senhor mais que vencedor. Essa é a mensagem dos apóstolos. Dessa forma, toda a base evangelística da igreja de Atos, conhecida como então igreja primitiva, estava firmada no ensino puro e verdadeiro da pessoa de Jesus Cristo, né? Essa era a doutrina dos apóstolos, né? Como que eu conheço a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é você pegar o Antigo Testamento, você pegar o cumprimento do Antigo Testamento na pessoa de Jesus, entender que Jesus nos deu autoridade para vivermos na consciência da sua vitória, esperando sermos glorificados, que tem que ser um momento de alegria, irmãos. Ser glorificado não é um momento de luto, de angústia, de desespero, de luta. Ser glorificado é um momento de alegria, irmãos. A igreja precisa reaprender isso, eu preciso reaprender isso. E o Senhor, em tempos de pandemia, está dizendo assim, olha, está vendo? A morte é mais certo hoje morrer do que jantar. Isso é bom. Porque as nossas raízes são muito profundas com este século. Quando a gente começa a arrancar as raízes desse século, parece que a gente não quer sair. E Gálatas capítulo 1, versículo 4, fala que o Senhor vai arrancar as nossas raízes deste mundo perverso. Né? O Senhor está arrancando, o Senhor já arrancou as nossas raízes deste mundo perverso para que as nossas raízes estejam no céu.
A gente está reaprendendo tudo sobre o ensino puro e verdadeiro da pessoa de Jesus Cristo, até como viver e como ter prazer em ser transportado para a realidade espiritual. Morrer para o cristão nunca foi um desespero, uma angústia, um luto. Morrer para o cristão é entrar na vida eterna com muita satisfação, com muita alegria. Tem tantos cânticos no nosso cenário que cantam sobre isso, né? Morada celestial, né? Nosso verdadeiro treinamento é viver para Jesus e morrer nele, e morrer para ele, né? Então os ensinos, o treinamento dos apóstolos, principalmente no livro de Atos, eles não têm desespero em serem transportados para a verdadeira vida. Muito pelo contrário, eles estão plenos e satisfeitos em saber que morrendo estarão eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Lucas, o mesmo escritor, é autor do Evangelho e companheiro de Paulo durante suas viagens missionárias, partes da segunda e terceira viagem missionária, escreveu novamente para nosso amigo Teófilo, um grego, nos anos de 60, entre 60 e 64. Ele faz um relato repleto de detalhes históricos, políticos, geográficos, a fim de dar ao seu amigo a continuidade dos fatos relacionados no Evangelho de Lucas, segundo a tradição histórica. Era da igreja de Antioquia da Síria e foi testemunho ocular de vários eventos, por isso muitas vezes ele muda a narrativa dos fatos para a primeira pessoa do plural, nós, né? Daí tem os textos aí onde ele está narrando, né? Nós, capítulo 16, capítulo 20, capítulo 21, capítulo 27 e também o capítulo 28. É interessante olhar aqui no treinamento e convicção de uma pessoa, primeiro, o que eu ensino para um Teófilo da vida? O que um Teófilo precisa compreender? Primeiro, ele precisa compreender quem é Jesus. Depois, ele pode compreender a autoridade que esse Jesus me dá para eu viver em Jerusalém, Judéia, Samaria ou nos confins da terra. A autoridade doutrinária, a autoridade de conhecer a doutrina dos apóstolos, a autoridade de viver na comunhão, de partir o pão, a autoridade de poder orar para que nós nos adequemos à vontade soberana do Senhor. Então, Teófilo é treinado primeiro no Evangelho de Lucas e agora o treinamento de Teófilo, né? A primeira aula, o primeiro módulo de treinamento de Teófilo é o Evangelho de Lucas. Segundo módulo de treinamento para Teófilo é o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, né? O Atos dos Apóstolos cheios do Espírito Santo, os Atos da Igreja cheia do Espírito Santo, os teus atos cheios do Espírito Santo, né? Na convicção de Lucas, conhecimento de Jesus histórico dos Evangelhos, o Jesus verdadeiro, e conhecimento e autoridade da Igreja de Jesus Cristo, que agora vive para a glória de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia de doutrina e cheia de convicção. Onde que eu faço isso, né? Para eu aprender? Jerusalém, vamos decorar isso, Judéia, Samaria e nos confins da terra. Onde que os apóstolos fizeram diferença? Os apóstolos iniciais ali, Pedro e os outros 10, e Matias também, né? Fizeram isso em Jerusalém, fizeram isso na Judéia. Pedro foi para Samaria e aí entra o nosso irmão Paulo, grande Paulo, trabalhando nos confins da terra, né? E hoje a gente é consequência do evangelismo, né? De Paulo, do evangelismo que sai para os confins da terra. Tá bom? Ele apresenta um registro histórico verdadeiro do desenvolvimento da igreja durante a metade do século I depois de Cristo. Em seu primeiro livro, Lucas relata todas as coisas, capítulo 1, versículo 1 e 2. Ele relata todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas. Olha a divisão sistemática de Lucas, né? Primeiro ele ensina para Teófilo o que é o início, né? Ensina todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que foi elevado às alturas. E agora Jesus Todo-Poderoso nas alturas, que está com a igreja através do seu Espírito e onde a igreja tem a autoridade de viver a vitória daquele que venceu, né? No Evangelho de Lucas, né? Em Atos, Teófilo entende que ele pode viver tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário é prático. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E olha o segredo de leitura. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Tenha curiosidade de entender esse termo. A palavra testemunha significa mártire. Vem do grego mártir, né? Que para algumas traduções é aquele que morre, aquele que tem coragem de morrer, ou aquele que vai morrer. A fala é assim: mas recebereis autoridade ao descer sobre vocês o Espírito Santo, que vai dar conscientização daquilo que foi feito por Jesus, para que vocês morram
Morram em Jerusalém, morram na Judéia, morram em Samaria e morram nos confins da terra. Pastor, isso é figurado? Até certo ponto, claro que é. Porque Paulo vai dizer em Gálatas, né, que já não sou eu, mas quem vive. É Cristo que vive em mim. Mas a gente morreu para este século, entende? A gente morreu para este século em Jerusalém, a gente morreu para este século na Judéia, a gente já morreu para este século na Samaria, a gente já morreu para este século até nos confins da terra, porque não estamos vivendo para nós. Desde que o Espírito Santo habitou o nosso coração e nos deu consciência, estamos vivendo para Jesus, né? Na proclamação do Evangelho, vivendo a doutrina, conhecendo a doutrina e indo para casa. É interessante que quando o Senhor começa a puxar uma mãozinha de alguém aí, a gente já puxa o corpo todo. Não, Senhor, não está na hora de levar, não, Senhor. E aí a gente entra numa campanha de oração. Vamos orar, porque Deus está querendo levar o servo dele para o céu. Deixa eu levar, irmãos. Na verdade, quem disse que eu posso deixar alguma coisa, né? Todos estaremos tendo a consciência da graça para que possamos pregar no meio deste momento de turbilhão, de situação difícil, mas na consciência de qualquer dia desses, o Senhor irá promover os seus eleitos, né? E a gente não vai ficar num desafio, numa briga contra Deus. Eu não gosto do que o Senhor está fazendo. A gente vai dizer assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, mais um santo em casa. Nós não estamos em casa ainda, nós estamos fora de casa. Aqui, Lucas vai treinar Teófilo, né, no livro de Atos, a entender que Jesus já cumpriu o que tinha que fazer e agora, tendo cumprido o que ele já fez, a gente pode fazer aquilo que o Senhor requer de nós. Nesse segundo livro, Lucas escreve sobre aquilo que Jesus continuou a fazer e a ensinar depois da sua ascensão. Lembrando que agora Jesus ascendido, ele é o Deus Todo-Poderoso do Antigo Testamento, né, reinando no seu trono, mas com o corpo de um homem, especialmente por intermédio dos apóstolos. Assim, o ministério de Jesus na terra, exercido de forma pessoal e pública, foi seguido por seu ministério celestial, exercido através do Espírito Santo e agora vivificado pelos seus apóstolos. Olha que interessante, Jesus vem, né? Jesus executa o que tem que executar, aí ele põe a mão na cabeça dos 12 apóstolos, os 12 apóstolos dão continuidade, Jesus treina os apóstolos, Jesus amadurece os apóstolos, Jesus envia os apóstolos, Jesus enche os apóstolos do Espírito Santo e agora eles executam as mesmas coisas que Jesus fazia, né? Eles continuam pregando, né, a mesma coisa que Jesus pregava, vivendo a mesma coisa que Jesus vivia, com a autoridade e a excelência da vitória absoluta de Jesus Cristo, né, sobre as trevas, sobre o pecado, definindo que ele é o governador da história, definindo que ele é o Senhor da história, irmãos. Isso é muito interessante, né? Participação, Mariana? Missionário Alcino colocou: a dúvida é, se fosse preciso, eles venderiam tudo que tinham? E a Alicia colocou: não tem como duvidar do Evangelho, porque nós somos os gentios que receberam a mensagem de Cristo. Somos os confins da terra. Muito bem. Quem colocou isso? Alicia. Sim, eles acabaram vendendo tudo que tinham, né? Se a gente, o capítulo 5 fala do nosso irmão, era seu nome Barnabé, natural de Chipre, né? Também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus, né? A gente vê que Barnabé era um desses homens que vendeu tudo que tinha. Barnabé tinha um coração totalmente aplicado no Evangelho. Sim, eles venderiam tudo que tinham. Se fosse preciso, a dúvida é se fosse preciso ou eles vendiam tudo que tinham. Sim, eles venderiam tudo que tinham, né? E o que a Alicia disse mesmo? Não tem como duvidar do Evangelho, porque nós somos os gentios que receberam a mensagem de Cristo. Somos os confins da terra. Nós somos os gentios que receberam o Evangelho de Cristo. É interessante que o Teófilo também era um gentio. Né? Qual é a base para a gente entrar nas doutrinas de Cristo? Né? Conhecer o Jesus de Lucas, conhecer a ação do Espírito Santo, né, sobre os Lucas, e entrar na história agora sendo doutrinado pelas doutrinas de Romanos até Apocalipse. Né? Então, é isso aí. Tem mais participação? Não? Ok. Não tem mais participação aí? Parece que eu estou vendo uma participação. Alicia, isso mesmo. A Alicia participou, né? Ok. Olha só que interessante, irmãos. Jesus, ele vem, ele estabelece o seu reino,
Ele vence e dá autoridade para os apóstolos. Aí os apóstolos vêm, estabelecem o reino de Deus, colocam as mãos sobre 7 diáconos, teve uma falha aí, colocam as mãos sobre 7 diáconos, né? E esses diáconos vão expandir também o evangelho e depois a autoridade para a igreja, a autoridade apostólica diaconal, apostólica cristã, apostólica diaconal. Confundi? A cristã, né, vem de Cristo, apostólica dos apóstolos, diaconal na autoridade de serviço, né, de servir ao Senhor com seus dons e talentos, né? Todos nós somos Lucas, pessoas que Lucas, lembre que Lucas ele vem dos confins da terra, né? Ele é alguém que vem da Grécia, ele é um grego, e ele lá da Grécia está sendo orientado. Então, ele, um grego, ele, um gentio, ele, um dos confins do mundo, tá, Alicia? Está sendo orientado como nós hoje somos orientados a viver Lucas e viver Atos e viver as doutrinas da graça que começam lá em Romanos, começam lá em Gênesis, né? Mas a gente é bem estruturado nelas, a partir de Romanos até Apocalipse, né? Onde Jesus já venceu, onde Jesus já é o Todo-Poderoso, e a grande luta da igreja é a luta contra a mentira. A mentira que ficou, né? O legado das trevas que ficou. O legado das trevas sempre é a Bíblia ensinada de maneira errada, né? O servo de Deus recebe a palavra de Deus dizendo assim: cuida do jardim, não mexe naquela árvore que está no centro do jardim. O legado das trevas é dizer assim: não pode nem olhar. Aí já começa a gerar no coração da gente: eu não posso nem olhar para aquele frutozinho, eu não posso nem sentir vontade por aquele frutozinho. Seria bom, né, a gente lutar mais, né? Ok? A história de Jesus não se encerrou na sua ascensão. Ele é o Emanuel, irmãos, o Deus presente, né, que impulsiona, que dá vida, que dá crescimento à sua igreja através da sua presença, da sua onipresença restauradora, restauradora do Consolador, o Espírito Santo, né? Então, se a gente quer viver uma história bem-sucedida, né? Se a gente quer compreender a nossa história também como uma história bem-sucedida, a gente precisa lembrar de quem é Jesus, né? Se a gente olha para Jesus como um curandeiro, se a gente olha para Jesus como alguém que vai resolver os nossos problemas de saúde, os nossos problemas financeiros, se a gente olha para Jesus somente para os imediatismos do aqui e agora, a gente esqueceu de perceber quem Ele é de verdade. Ele vai cuidar de mim aqui? Vai. Mas não se preocupa com isso. Porque Mateus capítulo 6, que está dentro do Sermão do Monte, Jesus pede: não se preocupa com isso, se preocupa com isso. E às vezes as nossas ações, as nossas orações e até a nossa adoração tem mais relação com o humanismo, com o positivismo, né, com o mundanismo do que com o cristianismo. Então, o tratamento do coração do servo de Deus é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e entender Jesus como o vencedor. E isso vai ser pregado no livro de Atos. Os textos de Atos demonstram que ele, além de histórico, é um livro também teológico. Lucas descreve como historiador e também como teólogo, pois ele registra, através do desenrolar dos acontecimentos, os atos de Deus que começaram no Antigo Testamento, aí olha o Antigo Testamento, continuam no Novo Testamento em Cristo e agora vão tomar lugar na vida da igreja através da presença do Espírito Santo que mora no ser humano, a presença de Jesus morando no homem, a presença de Jesus estabelecendo a consciência no homem. O Espírito Santo traz para nós consciência. Eu vou lendo a Bíblia pedindo para o Senhor: Senhor, eu preciso de doutrina, Senhor, vou orar, clamar que o Senhor me amadureça através de conhecimento bíblico. E quanto mais conhecimento bíblico eu tenho, mais as minhas raízes com este mundo perverso vão ser cortadas e mais consciência da grandeza, da soberania, do poder, da majestade de Cristo vai entrando na minha mente e mais adorador eu vou me tornando e mais perto daquilo que é a vontade de Deus eu vou estando, eu vou chegando, e o Senhor vai acrescentar, né? Os que creem vão estar juntos e o Senhor vai acrescentar aqueles que vão conhecer a verdade junto daqueles que já conhecem a verdade. Então isso é algo que vai produzindo, né? Quase que, vou usar um termo, né? Isso vai contaminando, né? No bom sentido, tá, irmãos? Vai contaminando as pessoas, né? O amor, a alegria, a paz e o ânimo que tem no cristão, porque ele é a habitação do Espírito Santo, vai contaminando as pessoas, vai contaminando os eleitos, né? Vai encontrando os eleitos que agora se aproximam dos eleitos para dizer assim: eu quero o que você tem para mim, eu quero esse amor, eu quero essa alegria, eu quero essa paz, eu quero esse ânimo, porque no
meio da pandemia você parece alguém que não tem medo de morrer. No meio da pandemia você parece que é alguém que tem certeza do projeto de existência que você tem. Quem é você? Eu quero um pouco mais daquilo que você tem, eu também quero para mim. E quem vai fazer essa obra é o Espírito Santo. O livro registra principalmente o ministério de Pedro entre os judeus. Aí olha que legal. Dois ministérios, né? O de Pedro entre os judeus, capítulo 1 ao 12, e o de Paulo, os capítulos 13 ao capítulo 28, como base para a orientação da igreja em sua missão de propagar o testemunho de Cristo entre os gentios. Então, quando você quer entender mais sobre o livro de Atos, um nome composto é Pedro Paulo. O que quer dizer Pedro Paulo? Não sei se os irmãos sabiam, vou contar um segredo familiar para os irmãos. O Mateus iria se chamar Pedro Paulo. Era o desejo da Raquel. E o meu desejo era que Mateus se chamasse Mateus. Aí eu pedi para a Raquel, deixa eu colocar o nome de Mateus. E aí ele deixou de ser o livro de Atos, Pedro Paulo, para se tornar Mateus, o primeiro livro que define o Senhor Jesus como presente para o mundo. A palavra Mateus significa presente de Deus. O que é o presente de Deus? É Jesus. Jesus é o presente de Deus. Jesus é o próprio presente no mundo gentio, para que o mundo gentio volte a entender a vontade dele. Essa missão de anúncio do Evangelho se desenvolveu em um ambiente hostil, relativamente hostil, pois o cristão salvo e restaurado pregava a exclusividade da fé em Jesus, uma fé monoteísta, como o Senhor e Deus, fato que fez com que muitos judeus rejeitassem a pregação, não por causa do monoteísmo, mas por pregar Jesus e não pregar o Deus do Antigo Testamento. Na verdade, essa é uma crise que não tem por que existir. Jesus e Deus são a mesma pessoa. O Pai e o Filho são a mesma pessoa. O Pai, o Senhor, o Todo-Poderoso, ele desce, se torna filho e ele volta agora deixando a paternidade para todos aqueles que creem, mas ele volta ao seu estado de paternidade. Jesus é o Pai nosso, é o Todo-Poderoso, é o Pai da Bíblia, é o Pai dos cristãos. Jesus Cristo é aquele que realizou tudo para que a gente pudesse entender os projetos dele. Quando o judeu rejeita a pregação de Jesus é porque os cristãos estão agora pregando que Jesus é Deus. E isso traz uma crise no coração dos judeus, porque só tem um Deus, só tem um Senhor, E eles dizem assim, como é que vocês podem falar do Antigo Testamento e pregar um outro Deus que não é o Deus do Antigo Testamento? Mas quem disse que eles não estavam pregando o Deus do Antigo Testamento? O Deus do Antigo Testamento é Jesus, é o Deus encarnado que está entre nós, é o Deus que agora também habita o nosso coração para que a gente não se esqueça do seu poder, da sua majestade e também do seu governo. Por isso, os cristãos como igreja precisavam ser fortalecidos e direcionados em seu trabalho, como testemunhas de Cristo que são, capacitados pelo Espírito Santo, chamados para pregar até os confins da terra, perseguidas por causa de Cristo, plantadoras de igrejas para que a pregação do Evangelho tenha continuidade. Olha as 4 primeiras situações aí, A gente não está sozinho, o Senhor não nos deixou sozinho, Ele também não nos deixou calados, Ele requer que estejamos abrindo a nossa boca e testemunhando sua graça. Não seremos bem aceitos em todas as áreas, Teremos perseguições. Aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus serão lançados nas fornalhas acesas da Babilônia. Mas estaremos plantando igrejas, plantando pessoas que congregam para que a pregação do Evangelho continue viva, Nós somos, dentro desse contexto agora, e Pedro define, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A gente dá continuidade àquilo que o Senhor requer de nós. Eu coloquei esse texto aí para a gente lembrar do tema, do lema, do tema do ano, o ano da proclamação, como proclamar dentro de casa. Quem disse que a gente não está proclamando enquanto a gente está vivendo num aprendizado? Estamos vivendo num aprendizado. Estamos vivendo no crescimento espiritual para continuar glorificando o nome de Deus. E a gente pode fazer isso de maneira grandiosa quando a gente entende, primeiro, quem é Jesus. O que a gente proclama? Quais são as virtudes de Cristo? Olha que interessante. Lucas entende as virtudes de Cristo. Teófilo também, talvez não entenda completamente, mas agora ele está sendo orientado. E ele sendo orientado, ele vai proclamar essas virtudes. Ele vai levar os povos a entender que estão vivendo agora na maravilhosa luz de Cristo. Nós somos esse povo também.
Nós somos aqueles que fomos chamados, fomos revestidos com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, para vivermos como raça eleita, como sacerdócio real, como nação santa. Olha só, como povo de propriedade exclusiva de Deus, que tem propósito. A nossa vida é uma vida com propósito. Nosso propósito é proclamar o quê? As virtudes. Nós proclamamos aquilo que nós adoramos. As virtudes de Cristo nos levam a uma satisfação que nos conduz à adoração, que nos conduz à santificação, que nos conduz à certeza da glorificação. Então, se a gente entende tudo isso, a gente proclama tudo isso. Isso é importante para nós. Isso é graça para o nosso coração. E o Senhor nos libertou. O Senhor nos chamou das trevas e nos conduziu para a sua maravilhosa luz, para vivermos então para a glória do seu nome, que é santo, do nome de Deus, que é majestoso. Vamos lembrar, irmãos, em Atos capítulo 1, versículo 8, mais uma vez, quando ele vai dizer para nós, né? Mas recebereis autoridade ao descer sobre vós o Espírito Santo. Já desceu. E sereis minhas testemunhas. Eu vou morrer por isso. Eu vou viver por isso. Eu vou proclamar isso, né? Já é a nossa realidade, né? E onde que a gente vai viver esse evangelho maravilhoso, esse evangelho poderoso? Na nossa Jerusalém, irmãos. Deus já colocou uma Jerusalém para a gente viver. A gente tem uma Jerusalém chamada Barra Mansa aqui, nós que estamos aqui em Barra Mansa, pessoal lá de Mangaratiba, pessoal lá de Campo Grande, pessoal lá de Paraibuna, lá de Fortaleza, né? Pessoal que nos acompanha aí, cada um de nós temos a nossa Jerusalém para levarmos Jesus a sério. E não estamos sozinhos, irmãos, estamos revestidos do Espírito Santo. Quando nós olhamos o fruto do Espírito Santo, nós entendemos que a nossa oração tem que estar carregada dessa busca. Eu preciso ter consciência do amor, da alegria e da paz e do ânimo que foi estabelecido por mim, para mim, por Jesus, terra, não busque amores dessa terra, não busque alegria e paz dessa Alcino colocou: gosto de Atos, pois ele registra o crescimento da igreja de uma forma grandiosa. Quando eles entenderam o evangelho de Jesus, se desprendendo de tudo por amor a Cristo, e esse desprendimento contagiavam a muitos. É interessante, né? O crescimento da igreja, né? Na verdade, ele mostra o crescimento da igreja e o crescimento das pessoas, né? A gente se sente cheio do Espírito Santo, né? E isso muda a vida da gente. A gente entra agora numa comunhão onde a gente se preocupa com o irmão, onde a gente se preocupa com a doutrina, onde a gente se preocupa com aquilo que já foi feito por nós, né? Atos 2, 42, né? Perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, né? Eles estavam preocupados uns com os outros, né? A preocupação deles com Jesus, a preocupação com o Evangelho, a preocupação com a igreja, a preocupação com os irmãos. Né? E é lógico que, como consequência disso, vem o próximo. E é lógico que isso traz uma simpatia. As pessoas olham a igreja se cuidando, a igreja se amando, e isso gera uma simpatia na igreja, a simpatia do povo. O povo fala assim, eu quero isso para mim. Quem mais, Mariana? Muito bom, Alcino. Rose Oliver colocou: somos instrumentos didáticos aqui na Terra para ensinar as virtudes de Cristo àqueles que Deus coloca em nossas vidas. Isso mesmo, Rose. Somos instrumentos didáticos, muito bom, aqui na Terra para ensinar as virtudes de Cristo àqueles que Deus coloca em nossas vidas. Né? Instrumentos didáticos, né? Interessante isso, né? Instrumentos didáticos, instrumentos que ensinam, né? Quase que pedagogos, né? Ensinadores, né? Tutores. E isso é bem interessante, né? Quem são os alunos que Deus tem colocado para nos observar
né, para que possamos então aprender as vontades de Deus e aplicar isso primeiro na nossa mente. Isso vira atitude, vira pedagogia, vira didática, né, e as pessoas nos observam e sentem necessidade de Jesus. As pessoas estão nas nossas famílias nos observando, os nossos vizinhos estão nos observando. Enquanto andamos nos nossos bairros, a maneira como falamos, a maneira como sentimos, como pensamos e a maneira como nós nos comportamos e nos revestimos, né, nas nossas vestes, né, no jeito de fazer as coisas, é uma maneira de evangelística, né? As pessoas estão contemplando isso, as pessoas estão de olho em nós o tempo todo. E nós somos o evangelho da graça o tempo todo. As pessoas estão procurando entender, compreender que evangelho é esse que a gente tem pregado para elas. Elas estão nos observando também e nos contemplando, né? Muito bem. Quem mais? Rodolfo colocou: Rodolfo. É preciso estar ciente da presença do Espírito Santo em nossas vidas. É muito fácil lembrar-se de Deus nos momentos de dúvida e provação. Difícil é lembrar-se de agradecer e louvar a Deus nos momentos de paz e felicidade. Não é uma questão apenas de demonstração de fé, e sim de gratidão a Deus. Nossa, que profundo, né? Que profundo isso, né? A questão tem muita relação com gratidão. Muito bom, Rodolfo. A gratidão, ela define a nossa compreensão. Pessoas gratas, elas têm certeza daquilo que já foi feito. E o Espírito Santo, ele faz a gente lembrar o tempo todo daquilo que já foi feito, né? Por que eu tenho o privilégio de ler as Escrituras todos os dias? Porque de Gênesis a Apocalipse, irmãos, eu vou ser lembrado daquilo que já foi feito na cruz do Calvário. Por que eu celebro a ceia do Senhor? Porque através de comer e beber, eu sou lembrado daquilo que foi feito na cruz do Calvário. E a partir do momento que eu sou lembrado de quem Ele é, eu sou lembrado de quem eu sou. Eu sou lembrado de que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Estamos aqui para proclamar as virtudes do Senhor. Irmãos, está dando para acompanhar aí? Parece que está algumas pessoas reclamando que não tem som, que está travando, né? Está dando aí? Dá uma palavrinha no grupo aí para o apoio técnico aqui poder nos ajudar. Dá para prosseguir, irmãos? Participação do Rodolfo aí, todo mundo ouviu a participação do Rodolfo, né? Que a gente precisa ser grato e precisa estar consciente da presença do Espírito Santo. É muito fácil lembrar de Deus nos momentos de dúvida e provação, mas parece que quando está tudo muito bem, a gente tem a facilidade de esquecer do Senhor, né? Mas Ele não esquece da gente, não. E Ele vai treinar o nosso coração para a gente sempre voltar para Ele, ok? Mais participação, Mariana? O Helder está dizendo que melhorou um pouco, né? A Rosa está dizendo que está com um pouquinho de eco, está dando uma ressoada aí. Já tirou, o Mateus acabou de tirar o eco, né? Vamos caminhar? O livro de Atos, irmãos, mostra fatos que ocorreram em uma época onde a vontade do Senhor estava sendo ensinada ao seu povo resgatado, que formava então agora um novo reino. Aí a palavra reino é bem joia, né? Neste ponto, o evangelho restrito ao nacionalismo judaico dos discípulos caminha em direção ao evangelho universal. Interessante que essa sequência, né, começa em Jerusalém, que é carregado de judeus. Judéia, o nome já diz, né? Carregado de judeus, né? Mas de repente o evangelho parte para Samaria. Não é um evangelho nacionalista, não é um evangelho familiar, é o evangelho para aqueles que creem. E aqueles que creem não são somente judeus, povo de Jerusalém. Tem gente em Samaria que crê. Ao ponto de a gente se encontrar com a mulher samaritana ali em Samaria, ao ponto de a gente entender, né, que o evangelho não está preso somente a um grupo. O evangelho precisa ser expandido, né? É interessante a gente entender o tamanho do cordeiro para a gente poder dividir com os nossos vizinhos. Quando a Páscoa é estabelecida, o Senhor diz para o povo ali, né, no capítulo 12 de Êxodo, né, se a tua família, se a tua família for pequena, né, se o cordeiro for grande, chama o vizinho. E eu acho isso tão interessante porque o nosso cordeiro, ele não é pequeno não, irmãos. Nosso cordeiro é o Criador do universo. É o Deus Todo-Poderoso, é o Eu Sou. Então dá para a gente expandir, dá para a gente levar esse cordeiro, dá para a gente ficar com a barriguinha cheia, irmãos, e levar comida para todo mundo. É por isso que a gente celebra a ceia, o alimento, né, que
que supre as necessidades da alma, né? Que mata a sede do corpo, né? Jesus, ele é tudo que nós precisamos, e o Evangelho precisa ficar restrito, então, a um grupo de pessoas. O Evangelho pode ser expandido para aqueles que creem no Evangelho, na graça soberana do Senhor. Tá bom, irmãos? Vamos lá. Valeu, Rodrigo. Rodrigo disse que vamos embora, que não atrapalha o aprendizado não, né? Então vamos caminhar. É isso aí. A marca para este início está registrada no relato do dia de Pentecostes. Jesus disse a seus discípulos que deveriam aguardar em Jerusalém pela chegada do Espírito Santo, pois por meio do poder e do testemunho do Espírito, o Evangelho seria propagado a pessoas de todas as nações, e elas seriam chamadas à fé, para também, junto com a compreensão da graça, pudesse glorificar o nome de Jesus. O papel de Paulo, na segunda metade do livro, dá prosseguimento, a partir do capítulo 13, dá prosseguimento a essa mensagem, à medida que ele foi anunciando o Evangelho ao mundo gentio, né, que é a conclusão, né, também. Né? A mensagem de Jesus no início de Atos. Lucas indica que o Senhor apareceu ressurreto aos seus apóstolos, palavra que significa enviado, apóstolo, enviado, delegado, embaixador, que levava consigo a mensagem e a autoridade de quem o enviou. Né? Eles representavam o próprio Jesus. A convivência com o Senhor ressurreto era uma qualificação indispensável para um apóstolo, capítulo 1 e também o capítulo 10. Né? Então, a gente observa aí, né, que os apóstolos não é qualquer um. Os apóstolos são aqueles 12 que andaram com Jesus, morreu Judas, colocou Matias no lugar, né? E Jesus depois convocou Paulo, que era Saulo, que Paulo agora, ele tem as características do apóstolo. Né? Quais são as marcas de um apóstolo de verdade? Um apóstolo de verdade, ele é convocado verbalmente, oralmente, por Jesus Cristo. Né? Eu estou te convocando para ser meu representante na terra. Quem faz isso? Jesus Cristo. Então você olha os 12 apóstolos, você olha os evangelhos, Jesus foi lá pessoalmente, verbalmente, oralmente, convocou esses apóstolos. Aí, a segunda marca do apóstolo é que ele vai ser treinado por Jesus. Okay? Quem chama é Jesus, quem treina é Jesus, quem envia esses apóstolos com autoridade é Jesus, e quem dá autoridade para eles falarem e fazerem um monte de milagres também é Jesus. Compreenderam isso? Jesus chama pessoalmente. Todos os 12 apóstolos foram chamados pessoalmente, e Paulo foi chamado de maneira pessoal, foi treinado lá no altar, e aí Paulo já tem uma vantagem gigantesca, porque os discípulos imaginavam Jesus glorificado, Paulo vê, enxerga, contempla Jesus glorificado e é treinado lá. Então olha a autoridade de Paulo, né? Olha a autoridade dele de dizer assim, vou ficar aqui, mas eu queria estar lá. Estou aqui, mas eu sou de lá. Então, se você prestar atenção, Paulo ele vai dizer o tempo todo, gente, vamos servir, vamos adorar, vamos proclamar Jesus, mas nós não somos daqui. Somos cidadãos, somos peregrinos, né? Estamos passando um tempo aqui, mas a gente não é daqui. E quem vai fazer a gente lembrar o que Paulo pregava também a partir do capítulo 13 e as cartas que ele escreve para as igrejas, então, que creem em Jesus Cristo, quem vai fazer lembrar tudo isso é o Espírito Santo. Jesus conviveu com eles 40 dias depois da sua crucificação até chegar à ascensão. Jesus ainda esteve com os apóstolos durante 40 dias. Neste período, Jesus falou acerca do reino de Deus, capítulo 1, versículo 3, que foi o centro da sua mensagem durante o seu ministério na terra. Falou também sobre a vinda do Espírito Santo, que também aconteceu. Okay? Jesus uniu o novo reino à presença regeneradora do Espírito Santo, o qual faria com que o reinado do Senhor Jesus fosse uma realidade viva e também presente para o povo. Agora, presta atenção. O reino já veio? O que a gente ora? A gente ora no Pai Nosso. Né? Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, toda glória seja para o Senhor. Isso quer dizer, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. É interessante que eles oram isso antes do reino chegar. E agora o reino já chegou. E no reino seja feita a sua vontade. Né? Comentário, né? Pode participar aí. Presbítero Zias colocou: Barnabé, além de bom, era um pacificador. Foi ele quem levou Paulo aos apóstolos. A Joelda colocou: precisamos espalhar o evangelho. E a Marissa colocou: muitos estão esquecendo o objetivo de suas vidas, que sempre foi pregar o evangelho e glorificar o nome do Senhor, viver Cristo.
que possamos, assim como Paulo, ter a certeza que não somos desse mundo. Aproveita que o Helder mandou também. O Helder colocou: tem um pedaço de uma letra que diz: estou morando aqui na terra como cidadão do céu. Estou morando aqui na terra como cidadão do céu. Né? E essa é a visão maior do peregrino. Né? O que eu estou fazendo na terra? Você está aqui por causa de Jesus. É Jesus que mandou você nascer, Jesus quem se revelou para você, Jesus quem comprou você com o sangue dele, foi Jesus que pisou a cabeça da serpente por causa de você, Jesus entregou o corpo dele, derramou o sangue dele por causa de você, e agora ele, como disse o Rodolfo, ele quer a sua gratidão. E a gratidão? A gratidão, ela tem base naquilo que já foi feito por Jesus. Né? Ele me justificou. E agora, através de uma satisfação, de uma gratidão, eu vivo a santificação, aguardando com alegria a glorificação. Eu queria muito ver um povo, né, um povo que aguardasse a glorificação com alegria. Parece que a gente tem medo a gente quer estar eternamente com Jesus, mas a gente tem medo de morrer. Mas já tem que estar morrendo, tem que estar morrendo o tempo todo, né? A nossa vida é uma vida martirizada, uma vida onde a gente morre para a carne e onde a gente vive para Jesus, né? E sabe que morrer é lucro, é estar eternamente com Jesus. Muito bem, vamos caminhar. No entanto, assim como nós, os apóstolos ainda tinham os olhos fixos nos acontecimentos da terra e não entendiam ainda a natureza do reino a que Jesus se referia. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Olha que pergunta interessante, irmãos. E uma pergunta até permitida, né? Senhor, o Senhor vai consertar tudo isso aí aqui para nós, é? Não. Eu vou treinar vocês, independente dos conflitos, crises que a gente vai viver nessa terra, a pregarem o Evangelho da Graça com gratidão. Viverem o Evangelho da Graça no meio desse mundo caótico, dessa Sodoma e Gomorra, não se misturando com essa Sodoma e Gomorra, com gratidão no coração. Né? As coisas vão dar certo? Claro que vão. As coisas vão dar certo para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. As coisas já deram certo. Jesus já morreu na cruz do Calvário, já purificou o nosso coração, já nos lavou com o seu sangue precioso e tem nos conduzido para a eternidade. Isso é a nossa paz, isso é a nossa alegria. Estamos aqui, mas não somos aqui. Então, Senhor, o Senhor vai restaurar esse reino? Qual reino? Em sua resposta nos versículos 7 a 8, Jesus corrigiu essas noções falsas da natureza, extensão e chegada do reino. Respondeu Jesus: não vos compete conhecer tempos, épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas tem algo que vocês precisam saber. Vocês vão receber autoridade, dinamismo, poder, ânimo, amor, alegria, paz, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então vocês vão morrer por mim, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, na Samaria e até nos confins da terra. Olha que resposta boa que Jesus deu para as dúvidas, né, para eles. Né? A gente quer saber se o Senhor vai restaurar esse reino. Aí ele diz assim: vocês vão receber o Espírito Santo, vocês vão ter consciência, vocês vão ser cheios de graça e de alegria, né, de paz, de ânimo, e vocês agora vão morrer por mim. Morrer por mim em Jerusalém, vão morrer por mim na Judéia, vão morrer por mim em Samaria e em qualquer lugar que vocês estejam. A prioridade de vocês não é este reino, mas a prioridade de vocês é o reino dos céus. Ok? Sendo assim, os apóstolos precisavam aprender primeiro que o reino de Deus ele é espiritual. O reino de Deus não é territorial ou político. Ele está muito acima disso, irmão. Ele está relacionado com a promessa do dinamismo, do poder, da consciência do Senhor na nossa mente. O reino de Deus acontece primeiro aqui, ó. Ele é consciência. Ele é psicossomático. Psique, mente, consciência, soma, corpo. Psicossomático. O reino de Deus ele começa a transbordar na maneira como eu olho as coisas, na maneira que eu falo, na maneira que eu penso, na minha ação. O reino de Deus começa a transbordar. E é interessante a fala do nosso irmão Rodolfo, que o reino de Deus se dá através de gratidão, mas se dá através de consciência, irmãos. A gente recebeu a consciência, o dinamismo de entender aquilo que já foi feito na cruz do Calvário e viver pleno, amado, alegre, em paz, animado por aquilo que já foi feito. A justificação me conduz à santificação satisfeito. Satisfação é ter a Cristo no coração. Não há maior prazer do que isto. Se a gente não entendeu isso, né, a gente precisa dizer na nossa oração,
né? Na oração eu encontro paz. Não oremos assim: Senhor, me enche de convicção sobre aquilo que já foi feito, me enche de amor sobre aquilo que já foi feito, me enche de alegria por aquilo que já foi feito, me enche de paz por aquilo que já foi feito, me enche de ânimo por aquilo que já foi feito, me enche de atitude por aquilo que já foi feito, me enche de consciência por aquilo que já foi feito, me enche de mansidão por aquilo que já foi feito, me enche de domínio próprio por aquilo que já foi feito. Olha que oração boa. Aí a gente vai ser pleno, irmãos. Em qualquer crise a gente vai ser pleno. Vamos continuar? O poder que os apóstolos receberiam não era para o domínio sobre os seus opositores, mas era poder para viver os mandamentos estabelecidos por Deus através do Espírito Santo, para viver as doutrinas mandadas por Deus através do Espírito Santo. Os apóstolos nutriam desejos nacionalistas, né? Isso é incrível, né? Interessante. Nós também temos o nosso nacionalismo, o nosso bairrismo, né? Nosso município, sei lá como é que fala isso. Mas Jesus amplia o horizonte da gente. A gente não está defendendo uma política, irmãos. A gente não está defendendo uma filosofia. Eles eram testemunhas em Jerusalém. Na sua terra como passariam Jerusalém, na sua terra como passariam pela desprezada Samaria, chegariam também aos confins da terra com a mensagem de salvação e libertação em Jesus, o Filho de Deus. A atividade evangelística iria começar. Eles não estavam defendendo uma bandeira de Jerusalém, eles não estavam defendendo uma bandeira da Judéia, uma bandeira da Samaria, dos confins da terra. Eles estavam defendendo a bandeira do Evangelho, do reino de Jesus. E é isso que a gente tem que defender, irmãos. Tem gente defendendo esquerda, tem gente defendendo centro, tem gente defendendo direita. Isso não importa para nós, os cristãos. A defesa é do Evangelho, a defesa é do nome de Jesus, a defesa é de que agora o Espírito Santo trouxe para a gente a convicção de um novo reino. Estamos aqui, primeiro, para a glória de Jesus, e estamos aqui para cuidar da fé dos nossos irmãos, para cuidar do templo de adoração, para cuidar da evangelização e levar os nossos próximos também à consciência de Jesus Cristo. É para isso que estamos aqui. É para isso que o Senhor nos chamou. É para isso que temos a atividade evangelística normal, diária, ok? Mariana? Nós temos que valorizar... O Helder colocou. O Helder. Nós temos que valorizar muito esse evangelho, que é a sua palavra, porque primeiro Jesus morreu para que tudo isso fosse possível. Além disso, muitos homens na história pagaram com suas vidas para que esse evangelho chegasse até os confins da terra. Hoje temos a sua palavra com fácil acesso no computador, tablet, celular e escrita mesmo, e não damos o devido valor. Precisamos amar essa palavra porque é a palavra de Jesus, e chegou até nós com muita dificuldade. E mesmo assim chegou até nós com muita dificuldade, né? Ele deu uma corrigida aí, né? É para isso que nós existimos, irmãos. Isso tem que ser a nossa satisfação. Nossa satisfação, justificação. Nossa gratidão, santificação. Nossa esperança, glorificação. Entendeu? A nossa base, a justificação. Nossa resposta, santificação. Nossa esperança, glorificação. E notem que glorificação, estamos na glória. E não estamos aqui na história. A nossa história é proclamar que existe um Deus da vitória. E a nossa fé e esperança está na glória, né? Então, olha só como que a consciência e o Espírito Santo trabalham o coração dos seus eleitos, né? Na certeza de que nós somos mais que vencedores nele, mas estamos ainda neste ambiente de adoração e proclamação da glória dele, da graça dele, através de atitudes, né, de gente eleita. Okay? Os tempos e épocas estão nos planos eternos de Deus. Os apóstolos queriam saber qual seria o tempo da restauração do reino a Israel, mas não competia a eles saber tempos e épocas para o cumprimento dos planos de Deus. Bastava entenderem, confiarem, descansando nas promessas, no chamado, na justificação, tendo como resposta a santificação. A organização da igreja no livro de Atos. A igreja primitiva era formada por pequenos grupos que se reuniam para o ensino, a comunhão, a oração e o compartilhamento das refeições, a qual incluía também a celebração da ceia, o partir do pão. E o meio de entrada nessa vida comum era o batismo. A igreja também se caracterizava pela atuação do Espírito Santo. Isso é a marca da igreja de Atos, como sinal da implantação do reino de Deus, conforme estudado dos evangelhos e continuado agora através da ação, né, dos apóstolos.
Alguns poucos lugares públicos eram usados. O segredo do crescimento era a pregação dos ensinamentos de Jesus Cristo, e isso em pequenos grupos que se reuniam na casa dos crentes. Historicamente foram encontrados templos datados somente a partir do ano 300, depois que nosso irmão Constantino entrou no governo ali na história. A liderança esteve logo no início nas mãos dos apóstolos, posteriormente auxiliados em tarefas específicas pelos diáconos. Depois, diaconia, que a gente vai começar a semana que vem a falar sobre eles. Depois foram nomeadas pessoas de caráteres e com dons para administrar, os quais passaram a ser chamados de anciãos e presbíteros. Agora, presta atenção na coisa boa da história. A história promete que Jesus vai chegar, Jesus chega. A história promete que Jesus vai vencer na cruz do Calvário, ele vence. Tira os pecados, pisa a cabeça da serpente, algema Satanás e seus demônios do inferno, ou em qualquer outro lugar, deixa os bichinhos algemados, e coloca agora a igreja na consciência da habitação do Espírito Santo. Coloca agora a igreja na consciência daquilo que já foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Coloca a igreja na consciência de que tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento acerca de Jesus se cumpriu. E agora a igreja com o Espírito Santo, ela é uma igreja, primeiro, cristã, habitada pelo Espírito Santo, uma igreja que usa os apóstolos, que usa os diáconos, que usa depois, ali na implantação das igrejas, na Samaria, nos confins da terra, vêm os presbíteros. Jesus continua sendo Jesus, os apóstolos saíram de atividade, os diáconos não saíram de atividade, e agora entram os presbíteros. Então a gente tem um corpo administrativo interessante, os diáconos, os apóstolos, que a missão deles, do capítulo 6, de preparar a palavra, de ter uma vida de crescimento espiritual na presença de Deus, uma vida com o crescimento do Espírito Santo na vida de Deus, eles são substituídos pelos pastores. Vem os diáconos agora para auxiliar também, e depois Paulo levanta os presbíteros. Olha que interessante nesse corpo administrativo que dá cara para a igreja, que vive o reino de Deus e que proclama o reino de Deus. Pastores, seus cargos, substituindo então os apóstolos, na pregação da palavra. Os apóstolos, eles tinham autoridade até de escrever cartas definindo quem é Jesus. Agora os pastores trabalham em cima daquilo que os apóstolos escreveram. Ministério apostólico de escrever, de pregar somente aquilo que os apóstolos pregaram, aquilo que é a definição de Cristo, sobre quem é Jesus. Os diáconos, que também são homens fantásticos ali. A partir do capítulo 6, a gente vê a igreja crescendo de maneira diaconal. A igreja é cristã, apostólica, diaconal, de maneira impressionante ali em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. O que a gente precisa de uma igreja? A gente precisa de palavra, a gente precisa de diáconos atuantes, a gente precisa de Cristo sendo pregado constantemente para que o Evangelho da Graça seja poderoso. E a gente entra os presbíteros, ajudando aí a proclamar o Evangelho, ajudando aí a administrar nas igrejas, ajudando aí a se preocupar com as almas, e também levantando o seu ministério para glorificar o nome de Jesus. Ok? A escolha daqueles que coordenariam o trabalho seguia um critério carismático, palavra corretamente entendida como dom do Espírito Santo no Novo Testamento. Pois além de ter um bom testemunho da comunidade, precisava ser separado pelo Espírito Santo. A gente vai estudar mais isso a semana que vem, sobre os 7 diáconos que os apóstolos colocam a mão na cabeça deles, eles saem reproduzindo exatamente aquilo que os apóstolos estavam fazendo naquele contexto. A igreja exerceu um impacto muito grande na sociedade judaica e greco-romana, com seu estilo de vida, principalmente no que se refere à comunhão que havia entre os seus membros. Membros com uma unidade, a comunhão dos santos, tendo muita convicção e vivendo para a glória de Deus. E isso é interessante. O que esse povo crê? Jesus. O que esse povo vive? A palavra. Como que eles vivem isso? Eles têm os dons. Como é que eles aplicam isso? Eles amam. Qual é a base da existência dessa igreja? Romanos capítulo 12. Qual é a base cultica dessa igreja? A base cultica dessa igreja é o sacrifício de Jesus. A base é essa. O fundamento da igreja é o sacrifício de Jesus. Qual que é o instrumento da igreja? São os dons ministeriais. Como é que eles fazem isso? Como é que eles efetivam isso?
através do amor cristão entre eles, né? Eles amam Jesus, eles amam a palavra, o evangelho, eles amam a igreja, eles amam os irmãos e amam o próximo, né? A base deles é amar a Jesus, amar o evangelho, amar a igreja, se cuidarem para que as ovelhas não fiquem dispersas, né? Então, todos se cuidando, assim, vem cá, meu irmão, cuidado com esse caminho, vem cá, meu irmão, cuidado com esse caminho. Se cuidam, se protegem, né? Estão sempre buscando aqueles que estão tentando se afastar, né? Vem cá, volta aqui, vamos ficar aqui, junto com o evangelho. Esse lugar não é bom, o mundo não é bom, o mundo tem coisa que não presta, né? E aí essa comunhão dos irmãos vai trazendo também uma evangelização, onde as pessoas precisam ser cuidadas, estão aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Quem se sente cuidado acaba cuidando, né? E esse que é cuidado acaba sendo transformado pela graça, porque isso é o projeto de expansão do Evangelho da graça de Deus, ok? A gente tem aí os 5 primeiros capítulos, né? Atos capítulo 1, essa abertura, depois Jesus sobe, depois de ter estado 40 dias com eles. Os discípulos estão ali em Jerusalém aguardando, substituem Matias, né, que também esteve com Jesus e tem as características de um apóstolo de Cristo. Ali em Atos capítulo 2, o Espírito Santo chega, Pedro, que precisava muito, né, ter esse contato de transformação da presença do Espírito Santo, abre a boca e 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas se convertem. A palavra 3 para Pedro é algo bem interessante, né? Pedro, ele nega Jesus 3 vezes, né? E agora ele tem a possibilidade de proclamar Jesus e ver 3.000 pessoas se convertendo. Esse texto que a gente leu e que é a base para a compreensão também de Atos 2, como que viviam os convertidos, né? Perseveravam na doutrina e o Senhor ia acrescentando os que iam chegando. Aí a gente entra em Atos capítulo 3, onde eu gosto desse aspecto da cura de um coxo. Eles estão indo para um templo, eles não têm dinheiro, eles não têm nada, eles não têm uma estrutura social para apresentar para aquele... eles não têm uma estrutura, né, para apresentar, uma estrutura financeira social para apresentar para aquele coxo, mas eles têm a palavra, eles têm o evangelho, né? Isso mostra para a gente que a gente está trabalhando, né? Não na defesa de aspectos sociais, mas a gente está pregando o evangelho mesmo, né? Eu não tenho ouro, não tenho prata, né? As pessoas às vezes se beiram na igreja, se aproximam da igreja por causa de ouro e prata, mas eles definem o que eles vão trabalhar, né? Nós vamos trabalhar em torno da palavra, nós vamos trabalhar em torno de Jesus, né? Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, né? Então isso é bem interessante, né? Mesmo que eu não tenha ouro, mesmo que eu não tenha prata, né? A solução, até para quem está mendigando, né? Para pessoas que sejam mendigos ou pessoas que sejam intelectuais da fé, como o nosso próprio amigo Teófilo, né? A resposta para eles é sempre o Evangelho da Graça. Então você pode perguntar para mim, pastor, o que eu prego para um mendigo, né? Prega o que você tem, né? Se você tiver condições de cuidar dele, cuide dele. Mas se você só tem a palavra, deixa a palavra. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, né? Em nome de Jesus Cristo, vamos andar. Em nome de Jesus Cristo, vamos sair da coxidão. A gente lida com pessoas dentro da fé e pessoas fora da fé, né? Que estão coxos, que não estão conseguindo caminhar, que estão doentes, né? E aí Pedro entra no templo, faz o seu discurso no templo, né? O número sempre aumentando de pessoas que precisam da graça. Pedro e João são presos, Pedro e João são chamados no Sinédrio, um texto onde eles são convidados a não pregar, né, mais o Evangelho, mas eles fazem como que a gente vai deixar de falar das coisas que a gente tem visto e ouvido, né? A necessidade de cada um, né? Pessoas como Pedro, né, e João, a necessidade que cada um tem de viver, né, a graça de Deus, né, de proclamar a graça de Deus. É um texto dos primeiros textos que eu aprendi na igreja, né? Como que eu vou deixar de falar? 4:20, né? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, né? Eu preciso ver, ouvir, compreender pela fé e pregar o dinamismo dessa graça que pode fazer o coxo andar, entendeu? A igreja estava em oração, tinha uma comunidade cristã, e antes de terminar essa igreja em oração, essa comunidade cristã organizada, né, que vivia os princípios da fé, a gente vê
Barnabé, um homem transformado por essa situação toda, um homem que tinha gratidão pela justificação, um homem que vivia uma santificação satisfeita, um homem que aguardava o reino de Deus. Ele vende tudo que ele tem lá e ele dá de presente lá para a igreja. E isso é bem interessante porque é acompanhado depois por um certo ciúmes eclesiástico ali de Ananias e Safira, que diz assim: uau, né? Eu preciso disso para mim também, eu preciso viver isso também, eu preciso ser reconhecido na igreja também. Então Ananias e Safira vai lá e vende um terreno e, ao invés de levar tudo para a presença de Deus, eles dão uma brincada com a situação. Eles brincam com a situação, eles não consagram tudo que tem, eles não consagram o que eles proporam no coração de consagrar, e levam só metade, o resto, ou uma parte. Os dois morrem. O Espírito Santo mostra, né, que a vida eclesiástica não é uma brincadeira. Os dois morrem para ser uma representação de que a atitude de gratidão é coisa séria, a satisfação no Senhor é coisa séria, a santificação é coisa séria. Depois os apóstolos são mostrados fazendo muitos milagres. Os apóstolos são presos, e Gamaliel ele fala algo extremamente fundamental. Se isso é de Deus, isso vai explodir. Mas se isso, e a gente não quer brigar contra Deus, mas se isso não é de Deus, isso vai acabar. Isso vai ter o seu final, e aí assim a gente vai crescendo e amadurecendo a consciência do Senhor. O livro de Atos mostra fatos que ocorreram em uma época onde a vontade do Senhor estava sendo ensinada ao seu povo resgatado, que formava um novo reino. Neste ponto, o evangelho restrito ao nacionalismo judaico dos discípulos caminha em direção agora a um evangelho que é universal para todas as tribos. A marca para este início está registrada no relato do dia de Pentecostes. Jesus disse a seus discípulos que deveriam aguardar em Jerusalém até que o Espírito Santo chegasse, por causa do poder e do testemunho do Espírito Santo, o evangelho seria propagado às pessoas de todas as nações que seriam chamadas à fé. O papel de Paulo, da segunda metade do livro, dá prosseguimento a essa mensagem à medida que ele foi anunciando o evangelho ao mundo gentio. Ok, irmãos, vamos passar aqui. Ok, já falamos sobre isso. Espera aí, deixa eu achar aqui onde nós paramos. Organização da igreja, já fomos aqui. Vamos ver aqui, irmãos. Ok, irmãos, a gente chega até aqui. E eu queria que se os irmãos têm alguma pergunta, já fizessem essa pergunta agora. E a gente vai caminhar para o final, porque a gente está com um probleminha aqui técnico. Vamos fechar com o aprendizado de... Puxa, pode voltar para mim, Mateus? Vamos terminar com o aprendizado da expansão? Aí semana que vem a gente continua desse ponto. O que o Evangelho, o que Atos nos ensina? Atos nos ensina que agora a igreja é a igreja em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e nos confins da terra. Ok? O que acontece em Jerusalém? O que acontece na Judéia? O que acontece na Samaria? E o que acontece nos confins da terra? Jesus manda o seu Espírito. Eles têm agora um relacionamento com ouvir na língua deles as grandezas do Evangelho. Se quebra toda aquela maldição da Torre de Babel em termos de ter que esparramar o povo para que os conceitos filosóficos sejam então esparramados, não se unam em torno de uma agressão à soberania de Cristo. Aí Jesus quebra isso e agora aqueles que compreendem o Evangelho, eles não agridem a soberania de Cristo, eles creem na soberania de Cristo em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da terra, e crendo nessa soberania de Deus, eles pregam essa soberania. Só que eles têm uma manifestação sempre interessante, uma só manifestação, tá, irmãos? Em Jerusalém teve uma manifestação do Espírito Santo dizendo, cheguei. Na Judéia o Espírito Santo diz assim, cheguei. Em Samaria o Espírito Santo diz, cheguei. Nos confins da terra o Espírito Santo diz, cheguei. Por quê? Porque estava sendo selado naquele dia, que o Espírito Santo tinha chegado. Essa manifestação ela não se repete daquele jeito, ok, irmãos? Essa manifestação não é mais daquele jeito.
Essa manifestação agora, ela é a conscientização daquilo que Jesus fez, a justificação, ela é gratidão através da santificação e ela é esperança através da consciência da glorificação. Que Deus, então, aplique isso no nosso coração e a gente possa, então, glorificar o nome de Jesus com a nossa história. Tá bom, irmãos? Ok. Vamos louvar a Deus com a nossa irmã Marissa? Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e tudo me faz viver. Eu ouço o som da tua voz e ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A ele todo som de todos nós, a ele todo tom e toda voz, cantem glória. A ele todo som de todos nós, a ele todo tom e toda voz, cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Um forte abraço, Deus abençoe a todos vocês.